Olha, com alegria nós chegamos até você com Mato Grosso do Sul em foco, aqui pela TV Com Brasil, para todo o nosso país. Nossa gratidão a você que nos acompanha aqui nesta programação especial do Mato Grosso do Sul em foco. Deixa eu falar um pouquinho para você do estado do Mato Grosso do Sul. E eu posso falar agora ainda com mais amplitude. Estou vindo de uma viagem pelo Pantanal, pouca chuva, muita preocupação, mas o nosso Pantanal continua lindo, maravilhoso. Atravessamos lá o rio Paraguai, na balsa, que atravessa ali com carros, pessoas, e é uma região muito linda para passear, para se conhecer. E deixar aqui o convite para você vir conhecer o Mato Grosso do Sul, não só o Pantanal, não só a região de Bonito, mas toda a nossa região do estado, todo o estado do Mato Grosso do Sul, com seus campos produtivos, com as suas belezas naturais, sua comida deliciosa e esse povo maravilhoso aqui do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você de todo o Brasil vir conhecer o nosso estado do Mato Grosso do Sul. E hoje eu quero falar um pouco sobre perseverança. Nós estamos iniciando mais um ano e queremos no Mato Grosso do Sul em foco deixar aqui uma mensagem de perseverança para você, para enfrentar este novo ano de 2022. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para trazer esta mensagem a você e a sua casa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Vamos ler um texto da Palavra de Deus, lembrando que este programa tem também um apoio aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nossa gratidão a você que nos acompanha e vindo do Mato Grosso do Sul, conheça a Igreja Presbiteriana Central de Dourados. Hebreus capítulo 12, os versículos de 1 a 3 dizem assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O livro de Hebreus é um livro que trata de encorajamento. É um convite à perseverança, encorajar o povo de Deus em todos os tempos, em todas as gerações, em todas as épocas, a permanecerem firmes, constantes, perseverantes, porque os caminhos do Senhor são retos. Muitos não se acertam com Ele porque gostam de viver uma vida torta. Os caminhos do Senhor são retos. Os justos caminharão por ele, mas os transgressores nele tropeçarão. Os caminhos do Senhor são retos. E eu quero desejar a você e a sua família, neste novo ano que nós estamos começando, que seja para você e para sua casa um ano de perseverança.
A palavra perseverança tem a ver com persistência, com resiliência, com recobrar as forças, não perder a expectativa, não perder o alvo, não perder a alegria, não perder a força, o entusiasmo do trabalho, da luta, da família, da causa boa do reino dos céus que nós defendemos. Não perder em hipótese alguma o alvo, a direção, não se deixar confundir por um mundo tão cheio de ilusão e confusão como este que nós vivemos, mas correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse capítulo 12 de Hebreus, ele é uma sequência do capítulo 11. E o leitor da Bíblia que me ouve, se você não é, deveria ser, e eu convido você a ser um leitor das Escrituras Sagradas, aquele estudioso da Palavra de Deus, para ter a sua vida bem centrada na graça de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo e na Palavra do nosso Deus, onde a nossa vida encontra alicerce para enfrentar as lutas que temos pela frente. E você, como um leitor das Escrituras, você sabe que o capítulo 11 do livro de Hebreus é a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres, ao longo da história da redenção, desde o Antigo até o Novo Testamento e o início aqui do Novo Testamento, homens e mulheres que viveram pela fé, não duvidaram das promessas de Deus, não se deixaram levar pela confusão do seu tempo, não cederam ao pecado, não cederam às ilusões deste mundo, mas permaneceram firmes, inabaláveis. E aqui conta a história desde Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim, e mostra que a linhagem da bênção e a linhagem da maldição sobre a face da terra, que perdura até hoje e continuará até a volta de Cristo, mostrando como que homens e mulheres viveram pela fé e honraram a Deus e serviram o reino de Deus, mesmo em meio a todas as confusões deste mundo, que desde que o homem caiu do seu estado original, o pecado original que afetou toda a raça humana, esse mundo se tornou confuso, cheio de ciladas, cheio de armadilhas para os filhos de Deus. Mas aqueles que olham para a palavra de Deus não se deixam iludir com essas coisas. E aqui mostra o exemplo de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Mostra aqui o exemplo de Enoque, que mesmo numa geração pervertida, ele viveu pela fé, ele foi considerado amigo de Deus e foi levado por Deus às alturas, não enfrentou a morte. Conta a história de Noé. Noé foi um homem que achou graça diante de Deus, mesmo no meio de uma geração completamente desajustada. Noé seguiu firme no propósito que Deus estabeleceu para ele e foi chamado pregoeiro da justiça. Construiu uma arca quando todo mundo abusava dele, zombava do velhinho Noé, construindo a sua arca, o primeiro marinheiro da história humana. E de repente, todo mundo rindo dele, que aquele homem ficou louco, como que vai cair água do dilúvio, como que vai inundar a terra, e não acreditaram na sua pregação. E chegou o momento, Deus selou a porta da arca e a água caiu em grande abundância e somente sobreviveu daquele mundo antigo Noé e a sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Porque com Deus não se brinca. Nossa geração tem brincado com Deus como se as coisas não fossem acontecer como Deus estabelece na sua palavra. Então cuidado, fique atento a isto.
A palavra de Deus não muda, não mudou nem ontem, nem hoje, nem eternamente mudará, mas mostra que a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que confiaram na promessa de Deus, creram naquilo que Deus havia proposto, ensinado, anunciado, prometido, viveram pela fé nas promessas de Deus. Alguns não viram as promessas que eles viveram pela fé sendo alcançadas por eles, e muitas dessas promessas nós também não veremos, mas o texto aqui vai relatando diversos. Depois conta a história de Abraão e dos patriarcas Isaac, Jacó, José do Egito. Conta a história de Moisés, este homem de Deus extraordinário que Deus usou para tirar o povo de Israel lá do Egito, da escravidão. Conta a história de quando Josué introduziu o povo de Israel na terra prometida. Conta a história de Raabe e homens e mulheres que depois o texto vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres que viveram pela fé. Também nós precisamos de desembaraçar de todo o peso, desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia, coisas que tentam nos oprimir, calar a nossa boca, diminuir o efeito da mensagem do Evangelho, ofuscar a mensagem da cruz de Cristo, o único local onde o homem tem esperança para viver. Talvez você esteja começando esse ano 2022 desiludido, porque você deixou de olhar para Cristo e está olhando por essas circunstâncias horrorosas que nós temos vivido. Eu quero chamar você a viver uma vida de perseverança, olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Não saia daí, que nesse segundo bloco nós vamos tratar diretamente deste assunto. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Hoje nós estamos aqui no Mato Grosso do Sul, em foco para todo o Brasil, levando uma mensagem de perseverança para o nosso povo brasileiro. Povo brasileiro, onde você estiver, você que ama esta pátria, que defende a sua família, que defende o seu trabalho, que defende os valores do Evangelho, da graça de Deus nesse país maravilhoso nosso. Você que me assiste, me ouve agora, eu quero convidar você a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. O autor aqui então está dizendo, olha, desembaraçando-nos de todo peso. Há muita coisa para formar peso no nosso ombro. Às vezes uma preocupação com um filho, uma filha, que desviaram da verdade para caminhos tortuosos. Às vezes o peso de ver pessoas que nós amamos se autodestruindo no pecado, nos vícios e em ideologias destruidoras. Mas o texto diz desembaraçando. Talvez você que já se embaraçou com essas ideologias destruidoras, com o pecado e com o peso que está sobre o seu ombro, desembaraçando do pecado que tenazmente nos assedia. Todos os dias nós somos expostos às tentações e às provações deste mundo. Desembaraçando de todas essas coisas, devemos correr com perseverança
a carreira que nos está proposta. Começa este ano de 2022 correndo com perseverança esta carreira que nos está proposta, a carreira da fé em Cristo, a carreira do Evangelho, a carreira de defender os valores do reino dos céus, os fundamentos que Deus estabeleceu para este mundo que Ele criou com poder e glória, que Ele criou para a sua própria glória e que Ele voltará para julgar este mundo e colocar um fim a esta era. Então, corramos com perseverança essa carreira que nos está proposta. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe firmemente para o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Fala aqui, olhando firmemente para Cristo. Olha, se você começar a olhar os seus próprios defeitos, se você começar a olhar as suas limitações, as lutas que nós temos nesta vida, se você começar a olhar para as circunstâncias, você vai submergir, você vai se afundar. Mas o texto aqui está nos mandando olhar firmemente para Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. É Ele que dá sustentação à nossa alma neste mundo de tanta confusão. Tem uma passagem lá nos Evangelhos que ilustra muito bem o que nós estamos falando aqui. Certa feita, Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos, assustados, algum grita, é um fantasma. Mas quando Jesus diz, paz seja convosco, identificam que é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, que estava no barco, falou assim, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ir encontrar contigo, também andando sobre as águas. E Jesus mandou que ele fosse, ele foi andando sobre as águas encontrar com Jesus, e enquanto ele ia andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele ia andando sobre as águas. Mas de repente o texto diz que ele desviou os olhos de Jesus e começou a olhar o mar agitado, as ondas bravias, aquele mar agitado, e ele então teve medo e se afundou, ele sucumbiu. E Jesus então o toma pela mão e o traz de volta e fala, homem de pequena fé. Mas o que eu quero dizer para você é que também nesta vida nós somos assim. Enquanto nós olhamos para Jesus, enquanto nós olhamos para a esperança que há em Cristo, enquanto nós olhamos para o Evangelho, nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando nós paramos de olhar para Cristo e começamos a olhar para essas ideologias malucas, para os defeitos dos outros, para os pecados dos outros, para as adversidades da vida, as ondas sombrias e bravias desta vida, quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para as circunstâncias, nós sucumbimos. E quantas pessoas estão sucumbindo na sua fé, porque em vez de olhar para Jesus, estão olhando para essas confusões deste mundo que nós estamos vivendo. Olhe para Cristo, olhe para Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Diz aqui o texto, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Cristo, olhe para o seu exemplo, porque Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz. Às vezes você está correndo atrás da felicidade e a felicidade correndo atrás de você. Jesus não diz, quem vir após mim vai ser alegre, vai ter uma vida de felicidade, de bonança, de fartura, de prosperidade. Talvez não. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo implica em tomar a cruz. E Ele, em troca da alegria, Ele é o grande exemplo da perseverança, porque Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha que Ele foi exposto a este mundo, mas Ele suportou a cruz e Ele
não fazendo caso dessa ignomínia. Agora ele está assentado à destra do trono de Deus. Depois da luta, a vitória. Mas esse tempo é um tempo de luta. E é por isso que nós temos que perseverar em meio à luta. Está difícil? Vai orar. Vai pedir a graça de Deus. Vai pedir a sustentação de Deus, que Deus dá. Olhe para Cristo firmemente, para você correr com perseverança essa carreira que está proposta. Lembra que Jesus trocou a alegria pela vergonha da cruz. Trocou o céu pela terra. Ele se fez carne, veio habitar entre nós para levar sobre si as nossas dores e os nossos pecados, para que hoje você e eu pudesse olhar para Ele e ter uma esperança. Encontrar nele uma redenção dos nossos pecados, uma nova vida, uma nova história para contar. Se você hoje pode olhar para Cristo e encontrar esperança, encontrar modelo de perseverança, encontrar esperança para viver, é porque Ele fez isso, deixou a sua glória e veio habitar entre nós. E ninguém, nem você nem eu, ninguém jamais sofreu como Ele sofreu e foi exposto a uma vergonha que Ele foi exposta por causa de nós. Olhe para Cristo. Se você quer ter um ano de perseverança, de esperança e lutar com força, com coragem, com despreendimento, olhe para Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. E depois o texto fala assim: considerai. Considere isso. Considere atentamente, com discernimento. O problema da nossa geração é que abandonou a Bíblia, a palavra de Deus, parou de ler a Bíblia. E agora qualquer coisa tira sua paz, qualquer coisa rouba do coração a alegria, porque parou de ler as Escrituras e passou a se alimentar no próprio coração, nas coisas que vêm, e esqueceu de olhar para Cristo, para o exemplo de Cristo, e considerar que aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, nos deu esse modelo de perseverança e nos deu esta graça de vivermos pela fé nele, para nós não desmaiarmos em nossas almas quando vierem as lutas, os problemas, os sofrimentos. Quantas pessoas que vêm uma primeira luta assim, já abandona, já desiste, já larga tudo para trás. Como um pai que reclamou comigo que arranjou um emprego para o filho e confiante que ele agora ia começar a trabalhar e engajar numa carreira, numa profissão, e nos primeiros problemas que vieram, o filho abandonou o emprego, falou assim: eu não estou aqui para passar por essas coisas. Querido, todo trabalho é duro, todo trabalho é dispendioso, todo trabalho tem as suas dificuldades. É por isso que a mão de um trabalhador que trabalha braçal é cheia de calo. Todo trabalho dá calo na mão, todo trabalho dá desgaste na consciência, no emocional. É por isso que nós temos que olhar para Cristo e trabalharmos com perseverança, criar nossa família com perseverança e viver pela fé em Cristo com perseverança na sua fé. Quando vierem as dificuldades, olhe para Cristo, para você perseverar naquilo que você faz. Não dá para viver neste mundo sem perseverança, e não dá para ter perseverança sem olhar para Cristo, aquele que é o modelo de todas as coisas e aquele também que nos fortalece. Quando nós olhamos para Cristo, Ele nos fortalece para enfrentarmos as adversidades da vida. Eu quero convidar você nesse ano de 2022 a correr com perseverança essa carreira que nos está proposta, a carreira da fé, mas também a carreira da vida. Que Deus assim te abençoe. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa de hoje, Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com, para todo o Brasil. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade.
A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Como o programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje está falando para você sobre perseverança, nós vamos encerrar orando, pedindo a Deus que dê perseverança, firmeza nos nossos corações para corrermos esta carreira que nos está proposta, enfrentarmos as adversidades que nós temos por enfrentar neste ano. Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque podemos olhar para Cristo e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, assim como Ele cumpriu o propósito para o qual o Senhor o mandou a este mundo até o fim. E a Tua palavra nos diz que, tendo amado os seus, Ele os amou até o fim, suportou a cruz por amor de nós, suportou as adversidades às quais Ele foi exposto neste mundo por amor de nós, para que também nós possamos enfrentar todas as lutas deste mundo por amor a Cristo e unicamente por amor a Cristo. Pedimos a Tua bênção por aqueles que nos ouvem e nos assistem agora. Dá-lhes perseverança para correr com perseverança a carreira que está proposta para este ano. Oramos assim confiados na graça que há em Cristo Jesus para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.